Hello people, hello guys, hello my sweetie, hello my love, how are you? I am Natalie Meyer and welcome to the Canaliza! Como eu tinha prometido no último vídeo, a gente vai continuar com a nossa batalha. A primeira batalha foi Uma Dobra no Tempo, o livro e o filme. Hoje vai ser Fallen, como eu tinha prometido. Como eu disse pra vocês no último vídeo, eu amo esse livro porque ele trabalha muito com anjos e demônios. E, sinceramente, eu sou fissurada por livros assim. Principalmente porque tem uma pitada de história de terror. Fallen conta a história da personagem Lucinda Price. Ela tem 17 anos e acaba sendo enviada para uma instituição de jovens problemáticos. Por quê? Misteriosamente, a cabana em que o ex-namorado dela estava acaba pegando fogo e ele morre queimado. Lá, ela conhece o Daniel, o Ken, a Gabi, a Ariane, a Penny, todos esses personagens. E ela acaba se apaixonando justamente pelo Daniel, que é um rapaz misterioso que quase ninguém sabe muito sobre a vida dele. Dando continuidade da batalha livro versus filmes, vamos falar hoje sobre Fallen. Pelo que eu vi em vários textos, quem tem os direitos dessa história é a Disney. O que é estranho, eu não lembro de ter visto a logo da Disney no filme. Então eu não sei se realmente é de direitos autorais da Disney. Mas em milhões de textos que eu li na internet, pessoal, pertence à Disney. Então vamos dizer que é uma história também da Disney, como Uma Dobra no Tempo. O filme lançou em 2016. Mas ele já estava sendo feito há muito tempo. Eu acho que faz mais ou menos uns 4 anos. Quando eu soube que eles iam produzir o filme de Fallen, eu fiquei super entusiasmada. Pô, eu adoro essa história de anjos e demônios e uma guerra que está para acontecer. Eu amo, simplesmente é a minha paixão. E era fantástico saber que eles iriam produzir esse filme. Foi 2012... Foi 2013, foi 2014, foi 2015 e nada do filme, literalmente nada. A única coisa que se sabia é que já tinham escolhido 3 atores para fazer, vamos dizer, um dos personagens principais. A atriz para fazer a Lucinda, o ator para fazer o Ken e o ator para fazer o Daniel. Isso estava certo, somente isso, mais nada. E foi se desenrolando. Em 2016, finalmente estreia o trailer do filme. Nossa, eu fiquei super entusiasmada. Pô, finalmente lançaram um trailer do filme, do livro que eu tanto esperei. E quando eu vi o trailer, eu fiquei 100% desapontada. Eu olhei assim e fiquei, cara, se aquilo que tá no trailer é o filme, com certeza o filme vai ser uma bosta. Eu postei daí no meu Facebook. Depois, após ver o trailer de Fallen, eu cheguei à conclusão que cagaram com o livro. Minha mãe virou e falou pra mim: filha, é só o trailer, você tem que esperar um pouquinho, vai que o filme é melhor, na verdade, vai que eles não trabalharam direito com o trailer. Daí, voltei a ter expectativas com o filme. A minha mãe estava certa, poderia ser somente um trailer ruim. Quem me dera se fosse somente um trailer ruim. O filme é fraco, é ruim e não tem muito, não segue muito a história de Fallen. Quando eu vi o trailer, a primeira coisa que me chocou no trailer e no filme era a escola Sword Cross. A instituição, no filme, eles retrataram de um jeito tão bonitinho, tão alegre, que você não diria que é uma instituição para jovens problemáticos. No livro, a escola Sword Cross é retratada pelo ponto de vista da Lucinda como um lugar sem vida e sem cor que o juiz tinha mandado ela para lá. Justamente, como eu disse no começo do vídeo, porque ela tinha botado fogo na cabana onde o ex-namorado estava. No filme mostrava que era um lugar bonitinho, legal, aconchegante, que qualquer jovem poderia ficar. Isso já foi um ponto muito negativo. Outra coisa que me incomodou bastante foi a parte da personagem da Penny, que é a melhor amiga da Lucy quando ela conhece. O modo como ela conhece a Lucy
tá certo no filme, porque a Lucy ela tá no banheiro. O que acontece no livro? Ela está no refeitório e acaba derrubando acidentalmente a bandeja de comida dela em uma outra aluna. E nesse momento começa tendo uma briga, tudo, e ela junto com as outras duas acaba levando uma suspensão. A Lucy, a Ariane e a Molly. O que ela faz? A Lucy fica muito revoltada com isso e vai no banheiro para se limpar. Nesse momento a Penny aparece e diz que ela não deveria estar lá sem uma autorização. Aí o que acontece? A Lucy fica meio chocada olhando, daí a Penny diz e fala que era uma brincadeira, que não tinha nada a ver, ela só estava querendo descontrair. A partir daí elas viram amigas e a Lucy pergunta para ela como é que ela foi parar na instituição Sword Cross. No filme, a Penny diz que ela acaba indo para lá porque os pais estão se divorciando e acharam que a melhor maneira para a filha ter uma vida melhor, vamos assim dizer, seria ficar naquela instituição. No livro não é isso. O pai da Penny trabalhava como zelador lá. Então, ela foi aceita naquele colégio, tendo o pai trabalhando lá, teria o direito de estudar tendo tudo de graça, vamos dizer assim. O pai dela acaba morrendo e quem ganha a guarda dela é o diretor do colégio. Ou seja, já é um outro erro no filme. Mas acho que a parte que mais assim me irritou, gente, no filme inteiro, literalmente a parte que mais me irritou, na verdade são duas partes que mais me irritaram no filme, é o fato do que a mesma coisa que aconteceu em Uma Dobra no Tempo. Eles não darem ênfase a outros personagens que são importantes. A Ariane, o Ken, a Gabi, o Roland, a Molly são personagens importantes na história também. Não são os personagens principais, porque os principais é justamente a Lucinda e o Daniel. Mas eles não deram uma ênfase nenhuma para aqueles personagens. Aqueles personagens foram personagens inúteis que vamos colocar lá porque tem que fazer volume, vamos dizer assim. E é errado, porque já no começo do filme, ok, apresenta a Ariane, mas é uma coisa tão rápida que não é o que acontece no livro. A Lucy acaba se tornando amiga da Ariane e ela vê que a Ariane é totalmente doidinha. E a Ariane mesmo diz pra ela que ela é meio doida. A Molly já é um outro caso, que realmente ela precisa ter uma ênfase, porque muitos dos acontecimentos que acontece com a Lucy, a Molly está envolvida, principalmente na detenção dela, as brigas, as coisas que ela fala pra Lucy. Isso é bastante decepcionante, eles não deram ênfase para os outros personagens. Ok, eu sei que a história e o foco era a Lucy e o Daniel, mas precisava se dar ênfase para os outros personagens, porque senão não tem o desenrolar adequado à história, porque eles têm importância no Fallen, não tanto como nos outros livros, mas eles têm importância. A outra cena que me decepcionou bastante é a cena da detenção. A Lucy acaba se metendo numa briga, como eu disse pra vocês, com a Molly. A cena no livro é justamente o que eu disse. Ela acaba derrubando acidentalmente a comida dela em cima da Molly. E a Molly acaba fazendo uma discussão, tudo, e acaba colocando a Lucy, ela e a Ariane em detenção. O que era a detenção? Como eu disse pra vocês, o filme retratou totalmente diferente a instituição Sword Cross. No livro, a Sword Cross tem um cemitério atrás, e esta era a detenção deles. Irem para o cemitério e limparem as estátuas que estavam lá. Na detenção está a Molly, o Roland, o Daniel, a Ariane e a Lucy. A Lucy ela não tá entendendo o que tem que fazer. E daí o que a professora vira e fala? Pergunta quem quer uma protegida. No começo ninguém quer fazer dupla com a Lucy. Aí o Ken aparece e diz que quer fazer com ela parceria. E a Ariane não aceita isso e vira e fala que ela tinha pedido primeiro, tudo, depois de se desenrolar, a Ariane fica com a Lucy. Acontece daí outras coisas e chega a cena em que o Daniel e a Lucy estão conversando. Eles começam a conversar e tudo mais, e a estátua que a Lucy e a Ariane estavam limpando acaba despencando e começa a cair em cima do Daniel e da Lucy.
Essa é a cena que acontece no livro. No filme, a detenção da Lucy é fazer a limpeza do pátio de toda a sujeira que os alunos fizeram. E daí ela começa a olhar a estátua de um anjo que cai em cima dela e o Daniel acaba empurrando ela para proteger. Esses foram dois casos que me decepcionaram bastante no filme. A cena do anjo caindo em cima dela e não darem tanta importância a outros personagens. Acho que uma outra coisa que sim também, que foi bastante decepcionante, é o modo como a Lucy descobre que o Daniel é um anjo. No filme ela simplesmente se joga do último andar da instituição e o Daniel vai atrás. No livro não é assim. No livro ela tá correndo já ao final, tá começando aquela guerra entre o céu e o inferno de novo. E ela tá querendo ir atrás do Daniel, querendo saber onde é que ele tá, e acaba encontrando ele justamente no cemitério. Ela começa a subir onde ele está, que é no mausoléu. E o mausoléu é muito alto. Ela vai subindo, chega no primeiro andar e acaba perdendo o equilíbrio e caindo. Ele pula atrás dela e ela descobre que ele realmente é um anjo. Ela já sabia que ele era um anjo, mas não tinha certeza sobre isso. Todos os sentidos dela diziam que ela era um anjo. Então, assim, quando eu vi essa cena no filme e tudo, eu falei, nossa, cara, nada a ver, muito nada a ver. Agora, falando um pouco sobre os atores, uma coisa que me decepcionou em relação a eles era que, assim, no livro, os personagens têm somente 17 anos. E os atores que escolheram pra fazer eles eram bem mais velhos. Já você via isso, que eles eram muito mais velhos. Então, assim, foi um troço assim que me deixou muito puta da cara. Eu fiquei extremamente revoltada com isso. Porque além de eles serem mais velhos, aparentarem ser mais velhos, a interpretação deles era péssima, literalmente péssima. A única que era decente era a atriz que fez a Lucinda, a Addison Tinlin, que ela era a única que salvava o filme nessa situação, porque os outros era horrível, horrível. Como eu disse pra vocês, pessoal, no começo do vídeo, o filme demorou mais ou menos 4 anos, ou mais ou menos. Isso eu não lembro, tá? Eu não sei direito, mas todas as minhas pesquisas que eu me lembre foram mais ou menos esse tempo que demorou pra ser feito o filme. Eu descobri que ele demorou pra ser feito tanto tempo assim por causa dos efeitos especiais. Era muito efeito especiais. Mas, sinceramente, de efeitos especiais não tinha nada. Eram mais defeitos do que efeitos, porque eram horríveis os efeitos. O efeito mais decepcionante é a das asas do Daniel. É horrível o efeito que fizeram as asas dele. Se tivessem feito de um jeito como foi o da Malévola, teria sido 3 vezes melhor. Mas eu descobri que o filme foi feito com um orçamento baixo, então não dá pra esperar, vamos dizer assim, vamos querer que esteja um efeito fantástico como é do Doctor Strange, se o orçamento não é tão alto. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o do Fallen ficou um pouco confuso. É que já faz algum tempo que eu li o livro. Eu tive que fazer algumas revisões para lembrar um pouco mais dele em certos detalhes. Tem muitos outros detalhes do livro que tá diferente do filme. Se vocês gostaram, dá o like de vocês. Se vocês quiserem comentar outra coisa, mostrar o que vocês, tá faltando isso, ou eu vi um outro livro, eu li um outro livro que foi feito filme e eu não gostei, pode comentar aqui embaixo. Se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Beijos! Mua!